Então nós temos que estar muito atentos, porque tem muita maldade atrás disso. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, já tem deputados da direita que fazem discursos e levam multidões, às vezes de pequenos agricultores. Por isso nós inclusive temos que dizer o seguinte: tem que conhecer as verdades e as mentiras do Código Florestal. Ele é, até vou dizer assim, muito sensato, porque o movimento ambientalista conseguiu escrevê-lo num período, né, que a direita não estava totalmente antenada, porque eu estava dando bola mesmo, né? Não vamos cumprir mesmo. E o que nós precisamos fazer é que ele seja regulamentado de tal forma que aquilo que está na letra e no espírito do código possa ser realmente utilizado. E com um cuidado muito grande, onde o Estado orientou e estimulou a devastação, porque a recomposição não é fácil e não é simples. E certamente é demorada. Só a produção de mudas e viver de mudas, vou dar um exemplo nosso, de quem está fazendo. Nós do MPA, do Movimento Pequenos Agricultores do Rio Grande do Sul, nós começamos a fazer agrofloresta, sistemas agroflorestais, começamos a estimular os agricultores a fazer isso. O ano passado nós batemos em 600 hectares no ano. Faltou muda. Não tinha mais. Ficou vários para completar esse ano, porque não tem uma estrutura montada para isso. E, como eu falei, precisa quebrar alguns mitos, né, no Código Florestal. O primeiro mito que tem que quebrar, e que nós camponeses temos que ter muito presente, e nós tivemos uma reunião esses dias com o movimento ambientalista, e foi muito bonito ver que eles têm uma visão muito clara, muito sensata. Inclusive uma companheira que esteve lá, disse assim, ela pegou, mostrou um mapa do Brasil e disse o seguinte: onde a gente vê que tem área preservada é porque tem ou camponês, ou índio, ou negro, quilombola. E onde está o agronegócio, foi. Então, inclusive isso, se alguém preservou, foram esses. Então não pode os que preservaram serem punidos agora. Agora, uma transição para uma agricultura integrada, uma agricultura sustentável, integrada com o meio ambiente, integrada com a mata, ela é um processo longo, eu diria até, que tem que ser começado já. Não pode deixar para amanhã. Mas não é algo que vai acontecer num instante de uma hora para outra. E isso, o código mesmo contempla essa possibilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar o mito é que as áreas de preservação permanente, aquelas que tem que preservar a mata, na beira de rio, na beira de igarapé, na beira de sanga, nas encostas de morro, nas nascentes e olhos d'água. Aliás, eu discuti com os agricultores: mas qualquer morrinho eu já não posso plantar. Como? É 45 graus. E não diz que você não pode plantar, diz que você tem que fazer a preservação de cobertura florestal. Mas 45 graus na minha terra é quando, como nós dizíamos quando eu era moleque, que a gente planta uma espingarda e colhe um molaço. Tem que preservar mesmo, porque senão qualquer enxurrada que dá leva tudo. Topo de morro. Topo de morro é fundamental, porque o topo de morro é a caixa d'água. Se nós não preservarmos o topo de morro, não vai ter água nem para poço artesiano logo adiante. Agora, o mais importante é que as APPs, as áreas de preservação permanente, que são essas, as mais delicadas, elas não são somente áreas de conservação, elas são áreas de uso. De uso com restrições, mas de uso. Inclusive, para quem quiser, pode até pegar a resolução do CONAMA, a resolução 369 de 2006,
que abre um conjunto de possibilidades de uso nas áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente e as reservas legais, elas não são unidades de conservação, elas são áreas de uso com restrições e com manutenção de cobertura florestal. Mas a cobertura florestal que você pode fazer nessas áreas, elas podem ser combinadas com inúmeras formas de produção, inclusive de produção anual. E aqui, ao longo do código, ele vai falando de dois conceitos que são muito importantes. São três conceitos muito importantes. A reserva legal. Então, tem área de procedimento de reserva legal. A reserva legal que você tem que manter uma área de cobertura florestal de até, dependendo da região, 20%, outra região mais. Na Amazônia chega a 80%. E o que tem que se olhar na Amazônia já foi devastado, como é que faz? Que no próprio código permite ao poder público reduzir para 50% no próprio código. Portanto, o poder público, se quiser, tem instrumentos para manejar as situações mais complicadas, mais conflituosas, sem precisar destroçar o código, que é o que estão tentando fazer. Mas as reservas legais, que você tem que manter cobertura florestal, que você tem que proteger o teu solo, a terra, etc., elas também são áreas de uso. E ali trabalha com o conceito de manejo florestal sustentável. Ora, manejo não quer dizer que você não possa utilizar, você pode utilizar de maneira racional, fazer manejo. Mas fala também em manejo agroflorestal. O que é um manejo agroflorestal? É um manejo em que você combina agricultura com floresta. A maior parte das pequenas propriedades no Brasil, estou na hora de encerrar, né? 5 minutos ainda. A maior parte das pequenas propriedades no Brasil hoje precisam de quebra-vento. A falta de quebra-vento é um dos principais problemas, por exemplo, da evaporação da água no solo. Mais do que o sol, o vento é um grande evaporador. O controle de pragas entre aspas, não existem pragas, existem alguns tipos de insetos ou fungos que têm uma multiplicação descontrolada, exatamente porque não tem equilíbrio ambiental ao redor. O manejo de pragas é muito mais simples quando você tem uma biodiversidade rica ao teu redor. Nós temos experimentos e experiências que os agricultores estão fazendo em que você produz feijão, você produz mandioca, produz milho, produz batata, produz abóboras, produz inúmeras formas de produção combinada com cobertura florestal. Você faz agrofloresta de inúmeras formas que você pode fazer. E ainda tem o instrumento do interesse social. Algumas atividades e alguns programas, projetos podem ser definidos em resolução do CONAMA. O CONAMA tem sido um palco, um espaço onde o debate pode ser feito de maneira muito aberta, e tem vários que estão aqui, que têm influência, que assentam no CONAMA, que podem ser definidos como de interesse social. Atividades agrícolas definidas como de interesse social e que, portanto, podem compor para fins de reserva legal.